E aí pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui compartilhando com vocês, vou compartilhar no caso, a experiência de troca do conector do LG K11+. O cliente deixou aqui o aparelho comigo para fazer esse serviço e ele reclamou que, segundo ele, o conector está folgado e não está carregando o aparelho direito, o cabo fica soltando. Problema de conector e vamos realizar essa troca. O aparelho já está aqui previamente aberto, que é um processo fácil, é parafusado, abre por trás, então não quis gravar para vocês. A tampa é de fácil acesso, só primeiramente sempre remova o chip para evitar qualquer problema com a carcaça e com a placa. Feito isso, o desmonte dele é fácil. Eu sempre uso uma vasilhinha nesse estilo para poder guardar todas as peças do cliente e não misturar com outros aparelhos que eu vi abrir durante o processo, porque às vezes acontece de chegar um serviço rápido e você está numa troca de conector e dá tempo de resolver. Coloco tampa e tampa interna dentro da caixinha, uso um ímã. Esse aqui é um suporte magnético que eu abri para usar com essa opção, porque ele é borrachado e acaba que fica mais fácil. O ímã perde um pouco a força para poder tá retirando os parafusos novamente. Coloco todos os parafusos nesse ímã, isso quando são parafusos do mesmo tamanho, porque às vezes acontece de um ímã, de um parafuso ser diferente, aí a gente tem que usar a manta para organizar os parafusos para não vier a ocorrer algum erro durante a montagem. Eu vou estar abrindo aqui para vocês, já vou deixar a placa no jeito, já devidamente isolada. O componente principal que eu sempre procuro isolar é o microfone, porque ele é muito sensível a álcool e a pasta, também ao calor, então eu isolo ele e componentes plásticos. Isolo os outros componentes da placa também, porque eu tremo bastante e acabo que eu posso estar batendo ferro de solda em algum componente. Acompanhe aí que já vamos iniciar o processo. Então pessoal, com a placa devidamente isolada, a gente vai aplicando aqui a pasta de soldar para poder auxiliar na remoção do conector. Esse vídeo, a continuação aqui, eu tive que fazer a narração porque no momento do serviço eu estava ouvindo música, então pelos direitos autorais a gente não pode deixar o áudio original. Eu faço a inserção dessa pasta térmica, da pasta de soldar, e aplico mais um pouquinho de solda no conector, porque a solda que está no conector pode ser uma solda muito velha e na hora de usar o soprador possa ser que ele demore de sair. Para evitar aplicar muito calor por muito tempo na placa, eu faço essa renovação. E com muito cuidado, sem fazer força, só com o peso da pinça, eu vou aplicando o calor até a solda atingir o ponto de fusão. Pronto, muito fácil, o conector saiu. Veja que esse conector já foi feito a troca em outra assistência, que o técnico não conseguiu fazer a aplicação de um dos pinos do conector. Então ele acabou fazendo um jumper. Mas a ilha está perfeita, não tinha nenhum problema. Era só ter aplicado o conector com mais um pouquinho de habilidade. Aí eu faço mais aplicação de solda nas ilhas para poder facilitar durante a remoção. O primeiro passo que eu uso, que eu achei mais fácil para mim, porque a técnica que você usa para fazer o seu serviço é a que é mais fácil para você, desde que ela seja correta. A primeira fase assim, na remoção da solda, da ilha de solda, eu uso a malha de soldadora. Ela vai bem encharcada para auxiliar na remoção da solda. Veja que a solda que estava nesse conector é uma solda bem antiga, então só com a malha de soldadora eu não consegui fazer essa remoção. Olha o que acontece com a malha de soldadora quando você não usa ela encharcada. Ela gruda na placa. Então,
é importante essa malha na hora da remoção da solda velha, ela está bem encharcada com a pasta de soldar. Aqui eu vou inserindo mais solda nas ilhas para poder facilitar a remoção. Com a malha limpa e cortada, a gente vai removendo a solda das ilhas. Veja que as ilhas no início da placa foram totalmente limpas, porém as traseiras não. Aqui, como a malha não foi o suficiente para fazer a remoção da solda, eu vou usar o sugador. Olhe como a solda estava velha, estava antiga, dura. Olha como o ferro de solda não consegue rapidamente fazer a solda atingir o ponto de fusão. A parte de baixo, na parte de cima eu nunca ia conseguir fazer a remoção com a malha. Então você vai tentando, vai virando a placa, vai vendo o que está acontecendo com a ilha que você não está conseguindo desobstruí-la. Consegui limpar a terceira ilha. Pronto. Com a pinça eu vou dando uma alinhada na borda da ilha que não ficou totalmente. E agora já temos os 4 pads do conector limpos para poder fazer o assentamento do conector. Esse conector específico do LGK11+, ele tem mais 2 perninhas na parte de cima para poder fazer a fixação. Nesse conector eu tento mostrar para vocês a forma de limpeza para ver se a gente consegue. Que às vezes dá muito trabalho e o mais fácil de se fazer é cortar essas pontas que vão na placa, essas pontas mais finas na parte de trás. Porque a solda dessa placa estava muito velha, então para evitar perda de tempo e agilizar o serviço, é mais fácil removê-las. Não interfere em nada em relação à qualidade do conector, ao carregamento, elas são somente para fixação. Pronto, após removida a solda, a gente vai fazer a limpeza, deixar a placa bem limpinha para poder a gente já começar com o serviço de instalação do novo conector. Limpa bem limpadinho, usei álcool isopropílico com o cotonete, né? Aqui a gente vai fazendo o teste com o conector. Veja que nessa parte eu não tinha removido as pontas do conector ainda. Então ele acaba ficando um pouco inclinado. Eu estava testando nas laterais. Agora eu vou mostrar aqui como é que eu faço a aplicação da solda no conector. Porque de fábrica ele vem com uma película de proteção nos terminais. Então é bom você fazer isso antes, porque se você for passar a solda com o conector já na placa, às vezes acontece de ela não ficar fixa
nas ilhas de solda. Com um pingo de solda na ponta do ferro de solda, eu vou passando em todos os terminais. Encostando e tirando. Não deixe muito tempo porque o plástico do conector pode derreter com esse processo. Para você ver. Vou colocar de próximo aqui para vocês poderem ver como é que ficou. Foco. Olha só. Todos com a pasta. Todos com o estanho bem estanhadinho. Vou mostrar aqui para vocês na imagem quais foram as partes que eu cortei do conector. Essa parte aí eu usei esse alicate, cortei ele bem no pezinho do conector. Aqui a gente vai fazer o início da fixação do conector na placa. Com a placa bem limpinha, a gente coloca o conector e passa a pasta para soldar, para poder auxiliar na fixação do estanho. Com o pingo de solda na ponta do ferro de soldar, você vai passando bem levinho em cada um dos pads. A solda ficou linda, tá vendo? Brilhando, é assim que ela tem que ficar. É um dos serviços que eu mais gosto de fazer, conector, porque eu capricho bem no serviço para ficar um serviço bem padrãozinho. Pronto, conector fixado, agora a gente vai passar para os terminais que ligam na placa do conector. Passa uma pasta para soldar. O segredo que eu uso, que foi a forma que eu usei para com facilidade aplicar solda em cada um desses terminais do conector, é fazer uma bolinha de solda. Nem que grude um ou dois, três terminais. Faça uma bolinha de solda, limpe o ferro de solda e logo em seguida vá passando a solda dessa bolinha para os outros terminais. Precisa aí de uma ponta do ferro de solda um pouco fina para poder auxiliar nesse processo. Olha lá, você veja que no primeiro do lado direito eu fiz uma bolinha e agora dele eu vou passando para os outros. Olha como é que é fácil. Tentei várias técnicas, essa foi a que mais me adaptei. Como eu disse no início, não é a técnica que eu peguei no curso que eu fiz. Foi a técnica que eu me adaptei, que eu achei mais fácil. Para conectores tipo C, também uso o mesmo procedimento, com a ponta mais fina, né, para poder transmitir a solda de uma ilha para outra. Olha como é que fica, perfeito, rápido. Para esse processo eu uso aí o estanho da Cobix e a pasta para soldar também da Cobix. É passando o ferro de solda e puxando, passando e puxando. Não deixe muito tempo que pode estragar o conector, essa parte de plástico. E a gente vai fazer a limpeza para poder fazer a observação se foi tudo feito corretamente. Tiro o excesso com o cotonete.
e logo em seguida, com o pincel, eu faço o restante da limpeza. Deixa bem limpinho para ficar um serviço de qualidade, porque assim, se outro técnico vier abrir, ele vai achar uma placa perfeita, de padrão de fábrica. Veja só, soldado tudo perfeito. Mais uma limpeza. Eu exagero na limpeza, viu, pessoal? Veja só, coloquei no microscópio para vocês verem mais de perto. Olha como ficou perfeito. Tudo bem soldado e agora, olhem, aqui é a placa, depois de pronto. Como fica limpa, como eu deixo limpa. O microfone, veja, ficou perfeito, não aconteceu nada com ele. Fica bem isolado com a fita. Os plásticos da tela, que vai o conector da placa da tela, ficou perfeito. Bem limpinho. Todos os meus serviços de troca de conector saem nesse padrãozinho. Pronto, aqui a gente vai testar, veja só, o celular já está no carregador, carregando a todo vapor. Olha ele na fonte, 1.1 ampere, 5 volts, perfeito. Conectado, carregando. Vou mostrar para vocês aqui a placa dele mesmo, que a gente acabou de fazer a troca. Perfeito, perfeito, perfeito. E agora é só partir para o braço e entregar para o cliente. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.